E aí pessoal, beleza? Você sabe a origem da Igreja Mórmon? Ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Sabe quem foi Joseph Smith? Quem ele era? Quem ele foi? E quem ele é? Se quer saber, fica aí, roda a vinheta aí. Joseph Smith Jr. nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Sharon, no condado de Windsor, Vermont, nos Estados Unidos da América. Seus pais eram Joseph Smith Sr. e Luz Mack Smith, um casal de fazendeiros migrantes de família numerosa. Tinha 10 irmãos e irmãs. Viveu sua infância em fazendas nos estados de Nova York, Vermont e New Hampshire. De origem pobre, a família Smith era religiosa e somente alguns de seus membros eram alfabetizados. Entre 1816 e 1817, a família Smith mudou-se para o oeste de Nova York, até a vila de Palmyra. A área em que moravam possuía repetidos renascimentos religiosos durante este período. Apesar de nunca ter se tornado adepto a uma das igrejas existentes em sua adolescência, Smith participou de reuniões de todas as igrejas com sua família, como, por exemplo, a presbiteriana e a metodista, onde estudavam a Bíblia. Convivia com sua família na zona rural de Palmyra, quando supostos movimentos evangélicos levaram a um despertar religioso na região. Durante o inverno de 1812 e 1813, quando Joseph tinha 8 anos, sua perna foi infectada, causando-lhe osteomielite. Alguns médicos aconselharam a amputação, mas sua família e o próprio recusou. Tem que haver outro modo. Bem, há outro procedimento possível. Após uma operação bem-sucedida para remover parte de seus ossos da perna afetados. Antigamente usava-se o uísque como tranquilizante, mas o jovem Joseph Smith, ele negou. Abriram-lhe a perna, rasparam-lhe o osso, mas ele sustentou a dor e conseguiu superar, embora por vários anos ele usou muleta, e depois das muletas ele manquejou para o resto da vida. Em aproximadamente 1816, após 3 anos de más colheitas em Norwich, ainda no estado de Vermont, a família Smith tomou a decisão de deixar a cidade. Embora este tenha sido o maior motivo, outras razões para isso são desconhecidas, sendo que também podem estar relacionados a dificuldades financeiras da família. Após meses de intensa procura por boas terras, Joseph Smith, pai, encontrou terras com bons preços na região de Palmyra, no estado de Nova York, para onde ele e sua família mudaram-se pouco tempo depois, juntamente com outras famílias de agricultores que viviam na cidade. Na vila de Palmyra, Smith Sr. e seus filhos mais velhos abriram um pequeno comércio. Em 1818, a família obteve uma hipoteca sobre uma fazenda de poucos hectares nos arredores de Manchester, que fazia parte de Farmington, até 1821. Em Palmyra, em 1822, sob a supervisão de Alvin Smith, irmão mais velho de Joseph Smith Jr., os Smiths começaram a construir uma casa de madeira que seria maior. Alvin
morreu em 19 de novembro de 1823, possivelmente como resultado de uma febre. E a casa que estava sendo construída ficou incompleta por um ano. Em 1825, os Smith não foram capazes de levantar dinheiro para o pagamento final da sua hipoteca, tendo assim que devolver sua propriedade para os credores. No entanto, a família alugou um imóvel na zona rural da cidade, pertencente a Lemuel Duff. No final de 1828, a família mudou-se novamente para outra casa, situada na região sul de Palmyra, onde permaneceram até 1830. Joseph Smith Jr. tinha pouca escolaridade formal. Ele trabalhava na fazenda de seu pai e de agricultores vizinhos. Caçava, pescava e vendia refeições e bebidas em eventos públicos de Palmyra. Aprendeu a ler com a ajuda da mãe, como o ensinava a ler a Bíblia desde os 8 anos. Era descrito por outros como notavelmente quieto e taciturno. Teria tido interesse e aptidão em debater as questões morais e políticas em um local da cidade dedicado a esse tipo de causa. Smith estava presente durante o Segundo Grande Despertar, um momento na história dos Estados Unidos que houve um ressurgimento considerável no interesse do cristianismo, em reação à era mais secular do iluminismo que o procedeu. Durante o Despertar, o oeste de Nova York sediou o revivalismo, que mais tarde ficou conhecido como Burn It Over, queima mais, referindo-se aos reavivamentos religiosos do oeste de Nova York. A família Smith e seus antepassados, assim como a maioria das famílias dessa época, tinha pouca filiação com a religião organizada. Entretanto, eles não se privavam religiosamente, aceitando conhecer as profecias praticadas e os vários tipos de religião popular. O avô paterno de Joseph Smith, Isaiah Smith, um universalista cristão, diz ter acreditado que um dos seus descendentes seria um profeta. O avô materno de Smith, Salomon Mack, publicou um livro em 1811, descrevendo uma série de visões celestiais e as vozes que ele diz que levou à sua conversão para a fé cristã aos 76 anos. Os pais de Joseph também diziam ter visões e profecias. Antes do nascimento de Joseph, Lucy Mack, sua mãe, foi a um bosque para orar, após seu marido recusar-se a acompanhá-la a uma igreja. Quando voltou para casa e deitou-se, afirmou que teria tido um sonho em que um de seus filhos, mais tarde, iria aceitar o Imaculado Filho de Deus. Joseph Smith Sr. também relatou a sua própria série de 7 visões entre 1811 e 1819, de acordo com Lucy Mack, dos quais ela descreve 5 em seu livro publicado em 1853. Como a maioria das famílias norte-americanas da época, a família Smith também praticava várias formas de religião e folclore. Segundo um historiador de Vermont, Joseph Smith Sr. teria sido um membro de um grupo conhecido como Novo Israel. No entanto, a evidência para apoiar essa alegação é muito carente. Assim, Joseph Smith Jr. foi educado em uma família que acreditava em profecias e visões, e foi aberto a novas ideias religiosas. Ele também foi exposto ao revivalismo intenso em sua época. Durante o Segundo Grande Despertar, numerosos revivais ocorreram em muitas comunidades da parte do norte dos Estados Unidos e frequentemente eram relatadas no Palmyra Register, um jornal local. Na época de Palmyra, os únicos grandes multidenominacional avivamentos foram nos anos de 1816 e 1817, e novamente em 1824 e 1825. Nos anos seguintes, entretanto, havia avivamentos nas proximidades, em menor escala e intensidade. Joseph Smith Jr. tinha interesse na denominação metodista. Oliver Cowdery escreveu mais tarde que Smith foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de George Lane,
presidente de uma classe metodista e administrador dos avivamentos de Palmyra nos anos de 1824 e 1825. Não se sabe se ele participou ou não de uma conferência metodista em 1819, na cidade vizinha de Phelps, mas afirma-se que Smith tenha conversado com líderes metodistas durante alguns dos encontros locais da denominação. Como seu pai, Joseph Smith Jr. teria tido seu próprio conjunto de visões, a primeira das quais ocorreu no início de 1820, quando Smith afirmou ter recebido uma visão chamada pelos santos dos últimos dias de A Primeira Visão. A descrição deste evento não foi publicada até 1832. Segundo o irmão de Joseph, William Smith, a primeira visão foi motivada em parte por um ministro que se refere à Epístola de Tiago 1:5, na Bíblia, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ele lhe será dado. William Smith sugeriu que Joseph pedisse sabedoria a Deus. Em seus escritos, datados de 1844, William também sugeriu que grande parte do entusiasmo religioso da época foi causado por George Lane, um grande pregador do avivamento. Não se registra a visita de George Lane em Palmyra até 1824, embora ele tenha visitado Phelps, próximo ao vilarejo, em 1819. Especula-se que Joseph e sua família estavam presentes neste evento, atuando como vendedores de refeições e bebidas, como faziam em outros eventos nos arredores de Palmyra. Em 1838, Smith descreveu a primeira visão e publicou-a no livro da História Oficial da Igreja. Descreveu a primeira visão como a aparência de dois personagens divinos augures diante da primavera de 1820. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, acima do brilho do sol, que descia gradualmente até que ele caiu em cima de mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando acima de mim no ar. Um deles falou-me e disse: Joseph, este é meu filho amado, ouve-o. Joseph Smith afirmou a sua mãe, Lucy Mack, que tinha aprendido por si mesmo que o metodismo não era verdade. No entanto, a menção desta conversa é omitida no contexto do livro de Lucy Mack, quando esta conta a sua versão da história de seu filho. Joseph nunca afirmou ou descreveu os detalhes de sua visão para a família na época. Ele afirmou ter conversado com um dos pregadores metodistas, muito ativo na comunidade religiosa. Muitos especulam que este seja George Lane, mas não há registro da presença do religioso em Palmyra em 1820. Fala pessoal, beleza? De volta na primeira parte do assunto e da origem da Igreja Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se alguém gostou, dá seu like. Se alguém tem dúvida, quer comentar alguma coisa, quer pedir alguma coisa, outro assunto, pode falar comigo aí que a gente vai fazer, beleza? Então aí, até a próxima.